eu sou a Gabi Xavier e você já parou para pensar quais os animes são populares, dos antigos, dos novos e se há alguma característica que defina o que vai ser popular ou não? Mais do que isso, você sabia que o nosso consumo, a nossa relação com os animes tem mudado ao longo do tempo? Recentemente eu fiz um vídeo aqui explicando como o nosso consumo impacta cada vez mais na indústria japonesa, no retorno financeiro de fato para as indústrias de animes e como essa mudança da estrutura tem feito com que a produção também se modifique. O link eu vou tentar deixar no cardzinho aqui em cima, tá bem interessante para você assistir como um complemento a este vídeo. Aqui nesse, minha gata tá fazendo bagunça, aqui nesse vídeo especificamente eu vou focar mais em consumo, como a nossa relação com os animes mudou e como a nossa forma de consumo hoje interfere sim na quantidade, na variedade e na nossa percepção do que é popular ou não globalmente. Quer dizer, antigamente havia muitas mais diferenças entre o que era popular no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e aqui. Hoje, será que essas diferenças são tão grandes assim? Vamos conversar sobre isso? Deixa o like se você curte esse tipo de vídeo, sugestões de outros vídeos aqui embaixo, além de vários acréscimos de informações que você também tenha. Se inscreve para não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Vamos lá! Para começar, a gente tem que entender que o consumo naturalmente mudou. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que com a internet ficando cada vez mais acessível, mais rápida, mais fácil, o conteúdo, os animes que você assiste estão cada vez mais fáceis de serem encontrados. E neste nível aqui, eu nem entro no quesito consumo legal, porque a gente sabe que até mesmo a distribuição de animes que não estão oficialmente licenciados no nosso país é fácil de encontrar. A gente consegue achar os mais diversos títulos underground, difíceis, de nicho, mas a quantidade de títulos que você encontra dos mais diversos gêneros e demografias é imensa. Isso faz com que o consumo fique cada vez mais plural. Antigamente era muito diferente, eu não sei qual a idade você que está me assistindo tem, mas antigamente a internet era muito devagar. E se você voltar um pouquinho mais atrás, ela era completamente assim difícil de acessar, a internet de escada mesmo, poucas pessoas tinham e obviamente ela era muito mais lenta. A quantidade de sites que existiam para você baixar animes, porque stream não existia, porque você precisa de uma internet minimamente razoável para assistir algo online, isso era uma coisa impensável. E tirando internet, então, o que a gente tinha era principalmente TV. Existiam as locadoras, era um consumo mais paralelo, mas em grande escala. O que a gente tinha? TV. E o conteúdo de anime que vinha para TV era o conteúdo que era licenciado e vendido então para passar nessas programações, porque antigamente na TV aberta especialmente tinha muito de programa infantil. A Rede Manchete foi uma que ficou marcada aqui no Brasil porque ela trazia, inclusive, tokusatsus. Havia uma quantidade de animes que se tornaram clássicos aqui no Brasil porque o consumo foi amplo. As crianças cresciam vendo desenhos e, por acaso, os desenhos que elas viam na Manchete eram desenhos japoneses, animes. Isso se repetia também em outros países. E é por causa disso, inclusive, que a gente teve uma distorção aí, uma diferença em relação aos Estados Unidos, porque lá, Cavaleiros do Zodíaco não é famoso, sequer é conhecido, pouquíssimas pessoas conhecem. Isso foi simplesmente uma questão de distribuição, olha só. Dados para vocês, uma dublagem do anime Cavaleiros do Zodíaco nos Estados Unidos só chegou completinha, bonitinha em 2003, isso é extremamente recente. Isso considerando que este anime dublado aqui no Brasil, na sua primeira versão, chegou nos anos 90. Em 2003, no Brasil, a gente já estava tendo a segunda dublagem remasterizada para passar no Cartoon Network, o canal fechado, e que manteve muitos dos seus dubladores originais. Então o público que já existia antes também foi reciclado nesta nova remasterização, além de passar no Cartoon, que era também um canal para crianças, que trazia muitas crianças. Então o consumo foi acontecendo, porque a gente sabe que especialmente em desenhos, mesmo desenhos japoneses, mesmo vocês sendo adultos, a dublagem é muito importante. Aliás, a dublagem é importante até em filmes de ação, que seja, para que o país consuma mais, para que mais pessoas fiquem e gostem daquele conteúdo, trazer para a língua nativa, colocar as piadas de forma que a gente entenda, regionalizar, isso amplia o espectro, amplia o público. Portanto, não ter levado Cavaleiros na época que o anime foi produzido ou muito breve, porque o anime era do final dos anos 80, chegar nos Estados Unidos então, com um traço muito mais antigo, oitentista, mesmo remasterizado, perdeu o timing, não fez sucesso.
Não é que o público de lá não gostaria daquilo se tivesse chegado na época. Por exemplo, na mesma época que chegou aqui Cavaleiros do Zodíaco já dublado, chegou nos Estados Unidos Dragon Ball Z, que também veio pra cá. Vindo pra cá e pra lá, ambos os países fizeram então com que um público desse tipo de anime crescesse, fez sucesso, então a fanbase cresceu, ok, é super conhecido. Então naquela época fazia muita diferença haver ou não um licenciamento oficial e de preferência a dublagem. Que loucura que no Brasil e na França Cavaleiros seja algo extremamente famoso e nos Estados Unidos, que muitas vezes tem um tipo de consumo parecido com o nosso, não. Desconhecido, totalmente underground. Por que isso é diferente agora? É claro que com um licenciamento oficial, as coisas são muito mais espalhadas também. Até facilita o trabalho de muitas fansubs que já pegam ali o negócio legendado do stream oficial da plataforma e só faz uma máscarazinha, põe uma marca d'água e pronto. Então facilita ainda mais a distribuição mesmo pirata. Só que mesmo assim, o consumo em stream oficial colaborou, melhorou, ampliou a diversidade, ampliou o público, mas de qualquer maneira a internet é um fator totalmente fundamental para a mudança de percepção disso tudo. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve uma diminuição muito grande desse tipo de conteúdo em TV. Então a gente ficou dependente bastante da internet. Dependendo da internet, haveria um problema se essa distribuição não fosse muito fácil, mas como eu disse, o mercado se ampliou, tanto oficialmente quanto nas camadas ali não oficiais. Sendo assim, o público acessa tudo o que eles quiserem. Dificilmente você não vai encontrar alguma coisa, na verdade é mais difícil você encontrar talvez animes antigos, do que esses que estão passando e começando a passar agora. Existe uma pesquisa e dados que foram divulgados, por exemplo, pela Crunchyroll, que é o serviço de stream oficial principal, pelo menos mais famoso que a gente tem aqui no Brasil também, em que eles mostraram os top animes do ano passado, de acordo com o que eles têm na plataforma. É claro que esse tipo de métrica vai ser um pouquinho tendencioso, considerando que eles não têm todos os animes do mundo, mas a Crunchyroll geralmente licencia os principais animes para cada região, para cada país. E é muito interessante a gente ver que apesar de haver com certeza diferenças de licenciamento, sei lá, um país não tem Boku no Hero, enquanto o outro do outro continente tem diferença de licenciamento mesmo na mesma plataforma, tá? Contrato é por região, para vocês saberem, mas mesmo assim, os nomes são muito parecidos e eu achei isso incrível. Por exemplo, na América do Sul, no ano passado, os principais animes consumidos no geral entre todos os países foram Boku no Hero, My Hero Academia, Black Clover e Boruto. Então, por mais que talvez não sejam os seus parecidos, esses foram os mais assistidos em geral da plataforma. Aí você vai olhar os outros continentes e as outras regiões, talvez já pensando que há diferenças regionais, diferenças de consumo, de fato há. A cultura interfere na forma que você vai consumir, mas será que tem tanta diferença assim agora que a gente está consumindo todo mundo a mesma coisa e conversando nos mesmos fóruns e acessando os mesmos sites internacionalmente, globalmente? Então, na América do Norte e Central, a gente ainda vê nos tops ali muitas vezes Boku no Hero, Black Clover, Boruto, mas também entram ali mais dois outros títulos com destaque que são One Piece e Death March to Parallel World Rhapsody. Na Europa, olha só, a gente continua tendo Boku no Hero, Black Clover, Boruto, mas também entram os títulos Dragon Ball Super e Darling in the Franxx. Lembrando que a gente tem de novo diferenças de licenciamento, ou seja, títulos que têm contrato para ser exibidos na Crunchyroll da Europa e que não tem para ser exibidos na Crunchyroll daqui. Isso interfere, obviamente, no resultado. Na África, aparecem de novo Black Clover, Boruto, mas aí a gente tem de novo Darling in the Franxx e Hanebado. E no Oriente Médio tem tanta diversidade assim, aparece de novo Black Clover, Boruto e Darling in the Franxx. Você vê que não tá variando tanto. Então, por mais que haja diferenças no que eu disse que são os contratos, os títulos iguais, os nomes mais consumidos são muito parecidos. E isso considerando que cada continente, mesmo dentro do mesmo continente, há diversidade cultural muito grande e mais ainda em diferentes continentes, e o consumo está cada vez mais parecido. Na Oceania foi onde a gente teve uma diversidade, uma pluralidade maior dos tops de cada país dentro do continente, o que trouxe mais quantidade aí ao que a Crunchyroll destacou como os mais assistidos. E mesmo assim, Black Clover, Boku no Hero e
Boruto continuam ainda aparecendo, figurando como os mais assistidos. E isso me trouxe uma percepção muito interessante quando eu olhei, porque, de novo, é senso comum, até porque eu sou da geração mais antiga, que via animes na TV, TV aberta, sem controle, no horário específico ou no reprise específico, eu não escolhia, não era um conteúdo on demand que eu pego para assistir na hora que eu quero, eu procuro, vou atrás e acho. Então, quando eu vi que as diferenças de consumo são cada vez menores, então eu percebi o quê? Que as pessoas estão consumindo coisas muito iguais e apesar da quantidade de animes, então todo mundo está assistindo a mesma coisa? Não. Significa apenas que todo mundo tendo acesso a títulos parecidos ou a muitos títulos, é comum que um mesmo anime consiga fazer sucesso em um amplo espectro. Talvez Cavaleiros, se tivesse na época o mesmo tipo de distribuição para o mundo, naquela data, naquele momento específico, se existisse o stream oficial, enfim, a internet tão fácil para distribuir aquilo, provavelmente teria feito sucesso nos Estados Unidos também. Só que a lógica era completamente outra. Então o consumo era outro e o resultado era diferenciado. Cavaleiros não fez tanto sucesso no Japão quanto fez aqui. Existia um momento em um arco específico que teve um flop maior, que caiu um pouco, mas de qualquer forma as figures, os colecionáveis de Cavaleiros no Japão ainda são muito valorizados. Não é como nos Estados Unidos, que é praticamente desconhecido do público em geral. Aqui no Brasil foi um fenômeno. Por quê? Porque veio na época certa, da forma certa, dublado, e aquilo era fundamental na época, como foi para Yu Yu Hakusho. Um anime que fez muito sucesso aqui, que talvez não faria se tivesse vindo hoje, mas naquele momento veio no canal certo, no formato certo, com a dublagem da forma que o público queria. Por isso é uma dublagem extremamente marcante, inclusive. Com isso, eu não quero dizer de novo que as diferenças culturais ou de consumo não existem. Como eu falei, como a gente acessa muitos animes diferentes, óbvio que existem cada vez mais nichos diferenciados, ou seja, grupos que consomem diferentes gêneros, diferentes demografias e conversam entre si, se fecham ali. Se você gosta, por exemplo, muito de shoujo, romance específico com meninas na escola, você vai ter como achar diversos tipos de história naquilo ali, naquele foco, naquele recorte, assim como se você gosta apenas de Battle Shonen, histórias de poderes, de luta, superação, jornada do herói, você também vai ter um recorte de vários animes para assistir naquilo. Então, você sim tem um consumo diverso pra caramba, ao mesmo tempo que também, do outro lado, a gente começa a ter animes que conseguem fazer um sucesso num espectro muito mais global. Shingeki no Kyojin, por exemplo, que eu falo aqui no canal, eu vejo um movimento de muitas pessoas que não compreendem o sucesso ou que gostaram da primeira temporada e perderam hype, acham que a temporada tá flopando, mas se você for ver os números, Shingeki, independente do consumo oficial, tem crescido muito. E Shingeki cresce muito também dentro do Japão. E quando a gente fala dentro do Japão, aí é uma lógica um pouco mais diferente, porque lá também a audiência na TV, por mais que esteja mudando um pouquinho também a percepção em relação ao stream, é muito importante. E lá Shingeki é muito forte, mas o seu consumo ter sido oficialmente distribuído no geral, no mundo, também ampliou o seu espectro como um todo e hoje é um sucesso muito grande, muito forte dentro do Japão e muito forte no Ocidente ou overseas, né, fora do Japão como um todo. Isso demarca, sim, que o stream e a internet, stream porque é a forma de consumo mais comum com o advento, com o crescimento da internet, isso faz com que a gente tenha de novo animes com potencial para estourar. Por quê? Porque a gente pode falar isso em outro vídeo, mas tem diversos fatores que funcionam com o público daquela época ou com o consumo geral, com o que o público geral que gosta de animes costuma querer. O público que percentualmente é maior neste nicho geral de anime gosta, então Shingeki cumpriu diversos requisitos, fez sucesso na época certa, conseguiu ser bem distribuído, não dependia apenas de licença em TV aberta, fechada. Pronto, é o pacote perfeito para você conseguir viajar. Mesmo assim, ainda há diferenças, óbvio. Se você for organizar certos tops, vão ter variações, como a gente viu que, num geral, em continente tem. Aliás, a Crunchyroll, quando divulgou esses dados, ela fez uma análise bem mais minuciosa de continente a continente. Caso vocês tenham algum interesse, vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição, se não me cobrem. Mas se você me perguntar, mas em relação ao Japão, Gabi? O Japão com certeza é muito diferente, então com certeza há muitas diferenças? Sim,
há diferenças. Por exemplo, em relação ao que hoje está sendo mais assistido no Japão. Segundo dados recentes do site Anchor, a gente tem sim um consumo no Japão com vários títulos que são pouquíssimos falados, pelo menos aqui no país ou em geral nos países ocidentais. Só que figuram neste top mais assistido num geral no Japão vários dos títulos mais assistidos aqui também. Por exemplo, no top consumo a gente tem Shingeki no Kyojin, que é um pouco óbvio, e Carole and Tuesday, que aqui, por exemplo, tem a licença com a Netflix. Não tem a licença com a Crunchyroll, então não tá passando no serviço oficial que a gente geralmente assiste animes aqui no Brasil, mas faz um super sucesso lá e tá fazendo um sucesso num nicho específico aqui também, tá sendo super comentado. No mesmo top a gente tem One Punch Man segunda temporada, tem Sarazanmai, que tá sendo muito falado também em um nicho específico aqui no Brasil e cada vez mais, Furuba Kimetsu no Yaiba, então apesar de outros títulos pouco menos conhecidos aqui, ainda assim há uma semelhança muito grande aqui e no Japão, no Ocidente e no Japão. O que em um tempo passado, há alguns anos atrás, há alguns anos eu ainda viva atrás, deveria ser absolutamente mais diferente, uma distinção muito maior. O que eu fiquei chocada é que o ranking de inverno, segundo esse mesmo site no Japão, foi muito próximo ao que foi mais falado, deu mais buzz aqui também, para curiosidade de vocês. No Japão, o ranking da temporada de inverno, os animes que foram da temporada de inverno, que teoricamente, segundo esse site, mais fizeram sucesso, foram The Promised Neverland, Mob Psycho 100, Dororo, o anime do Slime, o da Bunny Girl, The Rising of the Shield Hero, ou Tateno Yusha, e a terceira temporada de Sword Art Online. Então, presta atenção, vê o que mais fez sucesso, vamos dizer, no YouTube, ou os tops da Crunchyroll, desses animes que estavam na Crunchyroll. É muito semelhante. E isso é incrível, de novo, considerando que, obviamente, há diferenças culturais que devem ser levadas em conta e que promovem diferenças de consumo ainda, certamente. Com o consumo facilitado globalmente, cada vez mais a gente tem, ao mesmo tempo que um consumo muito plural, porque você acessa várias coisas que você quiser, do submundo, do mainstream, o que você quiser, também temos várias semelhanças e padrões de consumo muito grandes se você olhar os tops. Porque os tops, ou aquilo que tem mais potencial de fazer sucesso, porque isso existe quando você vai falar de consumo e entretenimento, eles podem ser distribuídos em todos os lugares, legalmente ou não, e cada vez mais legalmente também, é claro. Mas ainda assim, de novo, reforço que há diferenças culturais, há padrões dos clássicos, especialmente falando dos que vêm desde anos atrás, que vão ser muito diferentes de país a país. Por exemplo, no Japão nós temos vários animes que são muito clássicos, principalmente entre as crianças, que a gente não fala, ou só ouviu falar, ou nunca viu na vida, e que lá são muito populares, como por exemplo Doraemon, Prepara, Sazae-san, Ozomatsu-kun, e o One Punch Man, que no design aí, quem já sabe, inspirou o design também, entre outras coisas, de One Punch Man. E com esses vídeos eu queria mais uma vez contribuir com curiosidades e dados da indústria e consumo de animes, já que a gente faz parte disso, a gente consome. E é muito interessante, pelo menos pra mim, eu acho, se você tá aqui até essa hora no vídeo, espero que pra você também, mas é muito interessante entender como a gente tá vivendo uma época de mudança. E como essa mudança interfere nos números, no que daqui a pouco, no futuro, vai continuar sendo conhecido, comentado ou não. A gente vai acompanhando as tendências e vai tentando entender como essas tendências vão se moldando, porque parte disso é muito abstrato, como eu disse, é da cultura, é do tipo de coisa que faz sucesso, tendência do momento, e isso muda muito, muda de país para país também, mas tem fatores mais objetivos, mais específicos, palpáveis, mudanças no fluxo da indústria e do consumo, que de novo, assista o vídeo que eu vou tentar lembrar de deixar aqui em cima, que colabora para você entender um pouquinho isso com mais dados do Japão, mas isso tudo faz com que a gente tenha uma clareza, que eu consiga, pelo menos para mim que trabalho com isso, que falo disso, compreender mais que é automático, que é sem controle esse tipo de mudança, mas também é fácil de prever. E óbvio que quem trabalha com isso mais ativamente, quem faz parte da indústria, quem produz, quem distribui, certamente estuda isso muito mais profundamente que eu, e por isso que pessoas sabem muitas vezes lançar o que é sucesso e distribuir da forma correta. Por quê? Porque as empresas que vão distribuindo, isso funciona para qualquer área, isso eu posso dizer porque eu trabalhei com isso em filme especificamente. Você estuda porque você consegue ver que provavelmente, nada é exato, mas provavelmente esse tipo de narrativa, com esse tipo de elenco, para esse tipo de público, lançado e distribuído nessas plataformas, nessa quantidade,
pode dar certo. Por quê? Porque eu estudei o resto. Pra mim é maravilhoso compartilhar isso com vocês e tô estudando cada vez mais para que a gente possa compartilhar e conversar sobre as histórias, sim, sobre as narrativas, sim, mas sobre estes dados do que a gente faz parte numericamente, quantitativamente e abstratamente também. Isso também é importante trazer para vocês. Pelo menos eu fico super empolgada, acho que dá para perceber. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Qualquer outra sugestão para a gente comentar sobre indústria, pode deixar aqui. Tenho a proposta de trazer aqui para o canal cada vez mais informações relevantes sobre isso, sobre animes, passado, presente e futuro. É sempre bom a gente analisar para entender o que a gente está consumindo, para entender por que as pessoas estão consumindo muito Isekai, produzindo cada vez mais Isekai, por que tá dando certo. Tem explicação, gente. Desculpa, não é porque as pessoas querem tirar Isekai do lixo e jogar na tua cara, não. Tudo é estudo. Acertos e erros, tendências, mas é bem mais objetivo do que a gente pensa. Se você curtiu esse vídeo gigante, deixa o seu like aí, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos vídeos e, esperando que você tenha se inscrito, a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!